Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, do canal Os Resgatados, do canal Amor Ágape. Eu sou o irmão Carlos. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, né? E queria convidar os irmãos para meditar comigo numa passagem das Escrituras que está lá em Marcos 12. É a oferta da viúva pobre. Correto? Então vou ler aqui. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma pobre viúva chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Né? Acabamos de ler aqui a passagem da viúva pobre. E o Senhor, nosso Salvador, ele, conforme narra o Evangelho de Marcos, ele se assentou ali no templo, no átrio do templo, tá? Preciso deixar bem claro que ninguém entrava no templo a não ser o sacerdote. Porque quando o sistema religioso fala em templo, as pessoas imaginam uma igreja com bancos, com púlpito, com altar. Não. Esse modelo de igreja que está aí é uma cópia das sinagogas dos judeus. Porque no templo mesmo ninguém entrava. O Salvador estava no átrio do templo. Quando as escrituras se referem ao templo e as pessoas indo lá, é preciso esclarecer bem que as pessoas não entravam no templo, iam no átrio do templo, até porque o templo era tipo um shopping, e fora do templo tinha várias barracas, vendia animais, vendia bugiganga de todo tipo. Tem que esclarecer bem, irmãos, porque a nossa mente ela é associativa, e a gente lê uma passagem dessa e os líderes religiosos se aproveitam para ligar as sinagogas deles dos dias de hoje ao templo. Só que naquele tempo ninguém entrava. Quando se narra que a pessoa ia ao templo, ela estava no átrio do templo. Então nosso Salvador estava no átrio do templo, mais precisamente de frente para um local onde tinha a caixa onde se colocava ofertas. E ali o Salvador está observando as pessoas ofertando, e ele viu que uma viúva pobre tinha apenas 2 moedas de muito pequeno valor, e essa viúva colocou no ofertório, ali no gasofilaço, na caixinha, o que ela tinha, as 2 últimas moedas que ela tinha. Então o Salvador fala para os seus discípulos: olha, esta mulher, essa viúva, ofertou mais do que todos, porque as outras pessoas ofertaram o que eles tinham sobrando, mas ela não, ela deu tudo que ela tinha. Bem, o sistema religioso ele usa esta passagem nos seus cultos litúrgicos para tirar mais e mais dinheiro dos membros. Né? Se já não bastasse o dízimo, que é 10% do salário sofrido das pessoas, eles ainda tiram oferta, fazem campanha e usam esta passagem para tirar mais e mais dinheiro e falar: olha, você tem que fazer como uma viúva pobre, você tem que dar tudo que você tem. Correto? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade aqui? Estou falando a verdade. Eu frequentei o sistema religioso durante 15 anos e vi diversas vezes essa passagem sendo pregada para tirar dinheiro dos irmãos. Os irmãos evangélicos que ainda estão presos ao sistema, me desculpem,
mas eu estou falando a verdade aqui. Mas vamos ao que interessa. Ao ler uma passagem dessa, você precisa analisar os fatos. Analisar os fatos. Tem muita coisa oculta nesta passagem. Muita coisa que, se você vier a usar a sua mente, se você vier a descauterizar a sua mente, né, no caso, você vai enxergar que tem muita coisa errada. Primeira coisa, vou citar 4 fatos que desmascaram e jogam por terra esta passagem tão usada pelos líderes religiosos para tirar dinheiro das pessoas. Primeiro, o templo. Aquele templo da época de Salvador era o templo de Herodes. Não era mais o templo de Salomão. E ainda que fosse o templo de Salomão, segundo as escrituras, que está escrito lá em 2 Samuel, né, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos 7, 17, o Criador não habita em templos. Começou por aí. Se você for lá em 2 Samuel 7, tu vai ver que quando Davi queria fazer uma casa para o Criador usou logo o profeta Natan para dizer: opa, eu nunca pedi que fizesse uma casa para mim. Quando foi, Davi, que você viu eu pedir a alguém para fazer uma casa para mim? Por aí jogou por terra o fato do templo ser a casa do Criador. Lá em Atos dos Apóstolos 7, o nosso irmão querido Estevão é morto e apedrejado e morto por dizer dentro da sinagoga que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Lá em Atos dos Apóstolos 17, nosso querido irmão Paulo, ele se levanta no Areópago e fala para aquele povo lá de Atenas: povo ateniense, eu tenho andado pela cidade de vocês e tenho visto em cada praça um altar para um Deus diferente, e vi até um altar para um Deus desconhecido, pois este Deus desconhecido é o Deus que eu vos anuncio. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco requer nada de nossas mãos. Pronto. Aqui nós já jogamos por terra essa história do templo, das sinagogas, das denominações serem a casa do Criador. Correto? Segundo ponto. O Criador, ele não pediu oferta em dinheiro de ninguém. Ele pediu que dizimasse 10% da colheita, né, dos alimentos, dos animais. Para quê? Para que esse dízimo, esses alimentos, servissem para socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados e os estrangeiros. A oferta cai por terra. Nosso Criador nunca pediu oferta em dinheiro. Ele pediu alimentos, dízimos em alimentos que seriam usados para socorrer os órfãos, viúvas, necessitados, e seriam usados pelos levitas para eles se sustentarem, porque eles não trabalhavam, a única função deles era cuidar do tabernáculo. Então, a oferta já caiu por terra, certo? Até porque o apóstolo Paulo fala em Atos 17 que o Criador não requer nada de nossas mãos. Pelo contrário, é Ele que nos dá todas as coisas, é Ele que nos dá o ar, a chuva, os alimentos, o fôlego de vida. Então, a oferta cai por terra. Caiu, segundo fato. Terceiro fato. A viúva, ela não era para estar ofertando. Não.
se esses homens fossem colocar em prática o que o Criador pediu, lá em Deuteronômio 28, eles teriam que socorrer a viúva, os órfãos, os necessitados. Não era para a viúva estar ofertando, não. Era para ela ser socorrida, era para ela receber assistência deles, e não ela ofertar para eles. Terceiro fato, caiu por terra. Além do Criador não pedir oferta, as coisas estavam acontecendo ao contrário ali. Porque em vez de você ser socorrida, receber assistência do templo, ela estava ofertando para o templo. Ao contrário. Tinha que acontecer uma coisa e estava acontecendo outra. Então, o terceiro fato já caiu por terra também. A viúva não era para ofertar, ela era para ser socorrida, receber assistência do pessoal do templo. 3 fatos caíram por terra. Vamos para o quarto? Segundo o que nosso irmão Paulo escreveu lá em Hebreus 7, pela lei, que no Velho Testamento, quando nosso Salvador viveu em cima dessa terra, estávamos na velha aliança, estávamos debaixo da lei de Moisés. Correto? Então Paulo escreve lá em Hebreus 7, pela lei, só os levitas poderiam recolher dízimos, e assim mesmo dos seus compatriotas lá, dos seus irmãos que nasceram do lombo de Abraão. Pela lei, só os levitas podiam recolher dízimos. Eu pergunto a você, cadê os levitas? Cadê os levitas? Os homens que estavam no controle daquele templo não eram levitas. Não eram levitas. Eram homens ungidos pela religião. Um sacerdote ungindo o outro, um sacerdote ungindo o outro, quando no passado, na verdade, quem escolheu alguém para dirigir o tabernáculo, que aquele templo não era o tabernáculo, tá? Preciso deixar bem claro isso. Eram os sacerdotes que estavam ali, já não eram mais os levitas. Cadê os levitas? Se aquilo ali fosse o tabernáculo do nosso Criador, quem deveria estar ali eram os levitas. Aí sim, pela lei, tá? Eles tinham o direito de receber os dízimos do povo de Israel. Mas já não eram mais os levitas. Por que esses sacerdotes estavam recebendo os dízimos, oferta? Por que esses sacerdotes estavam comandando o templo? Vocês nunca pararam para pensar nisso, queridos? Tinha um monte de coisa errada nessa passagem, que basta você analisar o fato, analisar a escritura, para você ver que está tudo errado. Está tudo errado. Entendeu? Ali era a dispensação da velha aliança. Estavam na velha aliança. Na velha aliança, pela lei de Moisés, só os levitas podiam recolher dízimos. Por que o sacerdote estava ali comandando o templo? Algo errado aí, querido. Mas se você quiser descobrir como que isso tudo aconteceu, vai lá em 2 Samuel 7 que você vai ver. Leia dali em diante, que você vai ver que Davi e Salomão, eles foram rebeldes, desobedientes. E mesmo sabendo que o Criador não queria templo, eles fizeram o templo e eles elegeram seus próprios sacerdotes. E ali os levitas que comandavam o tabernáculo já perderam o seu lugar, né?
É por isso que Salvador, lá em Mateus 23, quando encontra os sacerdotes, os líderes religiosos, ele fala assim, ó, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles se assentam na cadeira de Moisés. Eles estavam ocupando um lugar que não é deles. Quem era para estar ali eram os levitas. Se aquele templo fosse a casa do Criador. Está dando para entender o que há de errado nesta passagem? É isso. O templo não era a casa do Criador, aquele templo também não era o templo de Salomão, era o de Herodes. Dízimo era alimento, nunca foi dinheiro, então ali não era para ter gasofilaço, não era para ter caixinha de ofertório. A viúva não era para ofertar, pelo contrário, ela era para ser socorrida, ela era para receber assistência do pessoal do templo, se é que aquele pessoal do templo eram realmente o povo do Criador, né? E depois os sacerdotes não eram levitas. Se eles não eram levitas, pela lei eles não podiam recolher dízimo, não podiam nem estar ali à frente do sistema religioso. Então, quando for o seu líder religioso for usar esta passagem para pedir dinheiro, para dizer que você tem que sacrificar, você fala para ele, o meu querido pastor, o senhor é levita? O senhor é israelita? E espera ele responder para ver o que ele vai dizer. Se ele responder, ele vai ter que se embananar todo, vai se enrolar todo, porque ele não é levita, porque ele não é israelita. Terceiro, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança não existe mais templos, não existe mais sacerdote, não existe mais sacrifícios, não existe mais dízimos, não existe mais nenhum ritual religioso. Porque o templo são as pessoas, o sacerdote é o nosso Salvador, né? O dízimo nós damos diretamente para o irmão necessitado, sacrifício não se precisa mais, porque o Salvador fez o sacrifício perfeito. E nem esses homens que estão aí são da tribo de Levi, e nem tampouco são israelitas. Questione, querido. Questione eles. Quando eles vierem falar, questione. Pergunte para eles. Tá bom? Espero ter sido útil. Espero ter sido esclarecedor. Espero ter desmistificado as Escrituras para você, para que você venha enxergar a verdade, para que você venha descontaminar a sua mente e deixar com que as escamas que a religião colocou sobre sua vista venha cair e você venha ver a verdade. Um abraço, fiquem na paz.